A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Sou o professor Eduardo, estou aqui com o professor Salomão. Paz, Senhor, irmão. E juntos estaremos comentando a lição de adultos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, curte, compartilha, para que você possa aí estar anunciando também a palavra de Deus a toda criatura, a todos aqueles que você se compartilharem, né? E assim as pessoas também vão compartilhando e a palavra de Deus vai chegando a várias pessoas. Então você que é estudante também da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo. E aqui estamos falando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical de adultos, né? Hoje estaremos falando sobre a lição de número 4. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, sob a direção do pastor Georgen Silva. A lição de número 4 tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. O textuário está em Atos capítulo 4, versículo 31, e diz: Em tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, como o título, a verdade prática, o textuário já diz, nós estamos falando aqui sobre uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Quais são as características dessa igreja? Estaremos falando nessa lição. Você que é aluno da Escola Bíblica estará lendo em sala de aula o texto bíblico em Atos, capítulo 4, do 24 ao 31, juntamente com o professor e com todos os alunos. E na introdução o autor vai falar, né? Nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Quais são as características, o que é que mostra que essa igreja é de fato cheia do Espírito Santo de Deus. Encontramos, a partir do capítulo 4, 24 e 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. A perseverança, né, que é algo que nós vamos falar em toda essa lição, na perseverança dos apóstolos, dos primeiros cristãos, na doutrina, na comunhão e na fé, como está no título desse trimestre, né, na epígrafe desse trimestre. Vamos falar também sobre que uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo e a provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. E essa é uma das características que vamos falar sobre a igreja, né, que é cheia do Espírito Santo de Deus. Primeiro tópico, estaremos falando sobre a igreja perseverante. Não é, irmão Salomão? É verdade. A paz do Senhor, meu querido, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Olha, curta o vídeo. O primeiro tópico, como o professor Eduardo já falou, tem como tema uma igreja perseverante. O primeiro subtópico suporta o sofrimento. Então, uma das características da igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Diz aqui, após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Capítulo 4, versículo 3, eles são levados presos. E posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. No versículo 17, capítulo 4, versículo 17, foi dito a eles que não falassem nem ensinassem o nome do Senhor. Ele foi ameaçado, não poderia pregar, não poderia falar o nome do Senhor. Então isso é diferente dos dias de hoje? Não. Acontece exatamente do mesmo jeito. A igreja ela é perseguida, ela é enfrentada, ela sofre perseguições, mas ela tem que ser uma igreja que suporta o sofrimento. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagar um preço de não segui-la. Eles receberam a ordem de não pregar, de não falar de Jesus, não falar o nome do Senhor, mas eles pagaram um preço, eles não obedeceram o Estado, não obedeceram a ordem.
Eles seguiram em frente, pregando a palavra do Senhor, que é assim que uma igreja que tem o seu nome escrito no livro da vida se comporta. Em meio às lutas, em meio ao sofrimento, ela permanece firme na vontade do Senhor. Ela não foge da vontade do Senhor, permanece ali, certo? Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo, ela suporta as provas e sofrimento. Ela continua na presença do Senhor. Então, esse primeiro ponto, que é suporta o sofrimento, e falamos sobre isso, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo, e uma característica, ela suporta o sofrimento, suporta as perseguições. Né, Eduardo? Na verdade, um suporte que não vem de nós mesmos, né? Não, é verdade. Um suporte que, se não fosse a força, a renovação da força do Espírito, através do Espírito Santo de Deus, né, jamais suportaríamos tudo isso. O segundo subtópico vai falar: não negocia seus valores. E aqui remete ao texto que vai ser lido aqui em sala de aula, né, em Atos 4, mas principalmente a partir do versículo 1, onde Pedro e João, eles são levados ao Sinédrio, e ali eles são interrogados ali pelos principais, né, do Sinédrio, né, os escribas, alguns fariseus, né, e alguns anciãos que estavam ali naquele momento. E eles são levados presos e são interrogados ali naquele momento. E eles são intimados por esses principais para que eles parassem de pregar o evangelho, para que parassem de realizar a cura, como eles acabavam de ter realizado ali a cura na porta do templo de um homem que era aleijado, né? E aí eles foram interrogados a respeito de um benefício que foi feito a um homem. E aí, no versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Então mostra que Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, né? E aí, mesmo ele tendo sido batizado com o Espírito Santo ali em Atos 2, nesse momento, no capítulo 4, versículo 8, vai mostrar que ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Então são situações diferentes. Ele é batizado com o Espírito Santo, mas ele pode ser cheio do Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo, em vários momentos ele pode receber esse reforço, esse auxílio do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos que com esse poder dado pelo Espírito Santo, né, na vida de Pedro, mostra que ele pôde agir com ousadia. Ele não negociou os valores da sua fé, não se intimidou ali diante dos principais naquele momento, e ele foi com todo o ímpeto, através da autoridade dada pelo Espírito Santo, e enfrentou ali os principais naquele momento. Amém. A gente está vendo sobre uma igreja perseverante. Vimos sobre os suporta o sofrimento, vimos não negocia os seus valores. Isso é importante. Foi isso que o Eduardo acabou de explicar. Vamos ver agora, está convicta de sua fé, que é o terceiro ponto do primeiro tópico. Essa convicção da fé é importante, porque é uma convicção que é uma certeza da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Ela não perde essa convicção. Ela sabe em quem ela crê. Não é um Deus morto, não é um Deus moldado pela mão humana, ou feito de barro, ou feito de gesso. Não. É um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Ela não se apoia em suposições, mas em fato. Lá em Atos capítulo 4, versículo 20... no versículo 20 diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa convicção, eles viam e ouviam isso aí, muito bem. E os primeiros cristãos não apenas ouviam sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Olha só, quando Filipe pregou lá em Samaria, aos samaritanos se convenceram. Por quê? Olha lá em Atos capítulo 8, o versículo número 6, 8:6 diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e via os sinais que ele fazia. Isso era um testemunho que Deus estava presente, que Deus estava no negócio. Eles ouviam e viam os sinais que Filipe fazia.
Alguém já disse que Deus era plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto. Quando na terra, muitas vezes, é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Ela não somente ela proclama a palavra do Senhor, não somente ela prega a palavra do Senhor, mas ela manifesta também a obra do Senhor. Jesus foi poderoso tanto em palavra quanto em obra. Então, esta convicção da fé é uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que é perseverante, ela passa por sofrimento, ela suporta o sofrimento, ela não negocia os valores e ela tem essa convicção, essa certeza em quem ela crê. Então, isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. O sinopse do primeiro tópico diz assim: a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão de pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Entrando agora no segundo tópico, nós vamos falar sobre uma igreja que ora com poder. Mais uma característica da igreja cheia do Espírito Santo, como o professor Salomão falou. Primeiro tópico, uma igreja perseverante, e o segundo, uma igreja que ora com poder. E o primeiro subtópico fala orando com propósito. A gente vai ver que logo depois que Paulo e Pedro e João, foram soltos, eles se encontraram com os outros discípulos. Naquela ocasião, eles levantaram ali um clamor, uma oração a Deus, né? E não foi uma oração vaga, uma oração de qualquer jeito. Primeiramente, eles reconheceram a grandeza de Deus na sua oração e rogaram, pediram a Deus para que lhes dessem poder, lhes dessem autoridade, para que eles pudessem fazer a obra que foi dada a eles, para que eles pudessem cumprir os chamados que Jesus Cristo entregou a todos eles, né? Eles como apóstolos, ali como os principais, né? Depois de Jesus foi assunto aos céus, deixou ali os seus discípulos, né? Que se tornaram apóstolos, que foram enviados para pregar esse evangelho, as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Então eles fizeram essa oração, pedindo para que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General dos Generais, ele pudesse estar à frente sempre, né, de todo o propósito, que eles estavam ali reunidos, para que eles pudessem sempre fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível, guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma, na nossa vida, nós temos que sempre orar a Deus com propósito, apresentar a Ele os nossos planos, os nossos objetivos, para que Ele venha, né, fazer segundo a vontade dEle e a vontade do Espírito Santo na vida de cada um de nós, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém. O segundo ponto do segundo tópico nos diz orando em unidade. Isso é importante entender. A gente está vendo uma igreja que ora com poder. Essa oração tem que haver também uma unidade. E lá em Atos capítulo 4, versículo 24, diz: e ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Olha aqui, ele usa o termo unânimes, unidade, certo? E essa unidade é importante para que aponta também para a comunhão. Onde há unidade, há comunhão. Onde há unidade e comunhão, há amor. Isso nos torna um em Cristo. Um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Então há também essa harmonia, unidade, união, harmonia e o mesmo propósito. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Então, quando há essa unidade no grupo, na igreja, Deus opera grandemente. Porque se há unidade, se há harmonia, há amor. E onde há amor, o Espírito Santo de Deus, ele só opera grandemente no meio da igreja. É preciso que haja essa união, essa unidade.
Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças. Entretanto, que unidade não significa que todos são iguais. Não. Ele não está dizendo isso. Há no meio da igreja crentes mais experientes, claro. Há outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé. E há outros que ainda estão amadurecendo no caminho cristão. Então, note que há diferença sim, mas com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade. Isso se chama orando em unidade. Ele diz aqui que mas nada disso impede que a igreja una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Então, quando uma igreja trabalha dessa maneira, na vontade do Senhor, a essa unidade, a essa comunhão, a este amor, foi o que aconteceu, inclusive, em Atos, capítulo 2. Todos estavam ali unânimes. Aquela comunhão foi quando o Espírito Santo de Deus desceu e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, é preciso estar unidos em uma fé, em comunhão com Deus, irmão. Glória a Deus. Então, como nós estamos falando de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, né, uma igreja que ora com propósito, primeiro subtópico, o segundo, o irmão Salomão, orando em unidade, e o terceiro subtópico, orando fundamentada na palavra de Deus. A gente vai ver que a partir do versículo 24, quando eles começam a fazer a oração, eles estão citando também os Salmos de número 2, o versículo 1 e o versículo 2. Então eles estão orando, não de qualquer jeito, como nós falamos no primeiro e no segundo subtópico, mas eles estão orando com propósito, estão orando em unidade, ali todos juntos, e eles estão orando fundamentados na palavra de Deus. Porque a oração, nós devemos orar a Deus, pedir a Deus, rogar a Ele as nossas necessidades, apresentar uns aos outros, mas sempre fundamentado na palavra de Deus. Nós não podemos pedir nada que venha fugir do nosso manual, fugir das Sagradas Escrituras, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, inspirou homens para escreverem e deixar a sua palavra aqui conosco. Então, é necessário que, como diz aqui o autor no final desse subtópico, não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Então, nós devemos sempre estar fundamentados na palavra de Deus. É a palavra que é o nosso guia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como está lá em Salmo 119. Amém. Um sinopse, um resumo desse segundo tópico diz assim, que a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus para enfrentar todas as lutas, todas as diversidades da vida. O terceiro tópico da lição tem como tema uma igreja ousada no seu testemunho. Primeiro ponto, ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. Muitas vezes a gente enfrenta a oposição, algum pensamento nosso, alguma ideia, a gente não gosta. Imagina você enfrentar essa oposição ao evangelho. Quando você sai pelas ruas pregando o evangelho, você vai enfrentar pessoas de todo pensamento, de todo tipo. E muitas vezes pessoas que lutam contra o evangelho, não aceitam o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, que salva e leva o homem para o céu. Você tem que estar preparado para enfrentar, sim. Diz aqui que os crentes oraram conscientes dos obstáculos que eles estavam enfrentando. No versículo 29, lá em Atos, capítulo 4, versículo 29, diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles enfrentavam ameaça de todos os tipos. E eles pedem a Deus aqui força para enfrentar as ameaças, as diversidades, as oposição ao evangelho, que é desde os primórdios do tempo. Da sequência diz aqui, olha só, diz que já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. A gente viu isso aqui. Ela suporta a oposição e o sofrimento.
Por causa de quê? Por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Não se engane com isso, não. Quando está tudo bem, todo mundo abraçando, tem coisa errada. Mas quando há um evangelho autêntico, um evangelho de salvação, que vai confrontar o pecado, você pode ter certeza que você vai ter oposição, com certeza. Num trabalho, num colégio, onde quer que você esteja, que você, se você é luz do mundo, está na presença do Senhor, você vai enfrentar a oposição. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, não se preocupe, você quer viver com Cristo, quer andar com Cristo, vai passar perseguição. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Olha, se adaptar ao mundo, se conformar com o mundo, essa igreja perdeu a identidade bíblica, a identidade espiritual, está totalmente perdida. Então, uma igreja ousada no seu testemunho, ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. Temos que estar preparados para enfrentar a oposição ao evangelho. Amém. Segundo subtópico fala, ousadia no exercício dos dons espirituais. Nós vamos ver que ser cheio do Espírito Santo está diretamente relacionado ao exercício, ao uso dos dons espirituais, né? Como nós falamos aqui, há uma certa diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, mas você não ser cheio com frequência do Espírito Santo de Deus, né? E ser cheio do Espírito Santo está diretamente relacionado a ser totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está no controle da sua vida. Então, quando a gente vai ver que alguém na Bíblia Sagrada está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está ali fazendo a vontade dele através daquele vaso, daquele ser que está sendo usado ali por ele. E o Espírito Santo é quem dá os dons, é ele quem concede os dons para a edificação da igreja, né, para a edificação uns dos outros, para que a palavra, o Espírito venha trabalhar e venha fazer segundo a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 31, fala: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles receberam ali o dom da palavra de Deus, ousadia para falar aquilo que eles testemunharam, para falar, não é, sobre quem era Jesus nas antigas escrituras. Quando a gente vê aqueles começando a oração no versículo 24, eles estão citando um salmo e apontando para Jesus Cristo. Eles citam o salmo e apontam para Jesus Cristo. Então eles estão tendo ali um embasamento da palavra de Deus, um entendimento que só o Espírito Santo, que é quem inspirou as Sagradas Escrituras, pode dar. É por isso que a Bíblia Sagrada é o único livro onde você está lendo e o autor está dentro de você, habita dentro de você, está lhe ajudando a compreender o que está escrito aí. Né? Porque o Espírito Santo inspirou e o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e através da palavra vai fortalecendo e aumentando a fé de cada um de nós. Então, mais uma ousadia, mais um exemplo da igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia no exercício dos dons espirituais, mas para isso é preciso que ela esteja cheia. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para que o Espírito Santo venha usar a cada um, não é, no exercício dos dons espirituais. E no terceiro ponto, a gente vai ver sobre a ousadia na exposição da palavra. A gente viu sobre ousadia nos dons espirituais, né, irmão Eduardo? Isso. E agora, ousadia na exposição da palavra. Ousadia em pregar a palavra, em ministrar a palavra, falar exatamente o que a palavra diz, não alterar ou não aumentar, mas dizer exatamente o que Deus tem para nós, usando a palavra do Senhor. Diz aqui que a Escritura dizia que após a oração da igreja, em Atos 4, 31,
e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos que o uso da palavra ousadia nesse texto, ele aparece um exemplo lá em Atos 4, no versículo 13 também, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e os escribas. Então, eles falaram com ousadia. Então, quem fala da palavra do Senhor, quem prega a palavra do Senhor, tem essa ousadia, mas é mérito humano, não, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para isso. Por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem essa característica, ela tem ousadia de pregar a palavra do Senhor, falar da palavra do Senhor, tudo que Deus manda dizer, ele diz, certo? E diz aqui que o cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder e glória. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia na exposição da palavra. Bom, com isso concluímos esse terceiro tópico, com a igreja ousada no seu testemunho. A gente viu ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho, vimos ousadia no exercício dos dons espirituais e vimos ousadia na exposição da palavra. E um resumo dessa aula diz assim: movido pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer a oposição, sem temer quem era contra. Os que viessem, eles não temiam a morte, eles pregavam com ousadia a palavra do Senhor. Glória a Deus. E concluindo, né, nós vemos que a característica de uma igreja, de fato, como diz o autor aqui, né, que é uma igreja que seja uma igreja pentecostal, é uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E tudo isso está diretamente associado à plenitude do Espírito Santo. Como eram nos primeiros cristãos, onde nós vemos que muitas vezes eles vão falar, né, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiramente, a decisão do Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o guia, que é o orientador para tomarmos a melhor decisão. Também, da mesma forma, deve ser nos dias atuais. As nossas decisões, as nossas atitudes devem ser pautadas na palavra, no direcionamento do Espírito Santo de Deus. A gente sabe que a igreja primitiva, ela não era a igreja perfeita, mas o Espírito Santo é quem aperfeiçoou. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em cada um de nós, né? Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele passa a direcionar a nossa vida. Então aquele que se deixa ser cheio, busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele é verdadeiramente guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos manter uma vida diante de Deus, buscando continuamente alimentar o nosso espírito com coisas espirituais, né, com a palavra de Deus, com a adoração, para que nós possamos alcançar e ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha trabalhar através da vida de cada um de nós. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus e buscar sempre ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu e já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Amém. Deus abençoe a todos.